teve um número que me chamou muita atenção, porque eu estava tentando entender, né? Eu tento entender o processo pelo qual o nosso país está passando, e aí eu estava analisando a votação do segundo turno das eleições de 2022, e aí eu me deparei com a diferença de votos. Ela é ínfima diante do número de eleitores. O Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos a votar, e a diferença de votos foi um pouco superior a 2 milhões. Só que essa diferença é ainda menor. Por quê? Porque basta que uma pessoa mude de lado para a diferença não é 1, ela é 2. É 1 a menos para um lado, 1 a mais para o outro lado. E o número exato, Bruno, de pessoas que definiram a eleição é 1.069.823. Esse número mexeu tanto comigo. Falei, nossa, bastava que 1 milhão de pessoas tivessem sido persuadidas para o país ter um rumo completamente distinto, independentemente do mérito dessa decisão. Isso ficou muito na minha cabeça. Falei assim, nossa, olha a oportunidade que a gente tem como formador de opinião. Porque a gente está vendo que as eleições no Brasil, elas estão sendo definidas por poucos milhões de pessoas. Percentualmente é muito pouco. O que é 1 milhão em 150 milhões de pessoas? É menos de 1%. É muito pouco. Então, essas são as pessoas que estão vendo. Então, tem gente que já tem lado, já tem posição, já tem a sua convicção firme, mas tem pessoas que estão no processo de formar a sua opinião. E eu acho que, nesse sentido, os liberais e os conservadores têm uma grande vantagem. Eu conheço ex-comunista, ex-revolucionário, ex-socialista. Eu não conheço ex-liberal, não conheço ex-conservador. Aí isso encaixa com o começo do que a gente falou, que aquela história de que o despertar, além dele ser um movimento do indivíduo, ele é irreversível. A partir do momento que a pessoa entende que a liberdade é a força motriz da prosperidade, ela não volta mais atrás. Não volta mais atrás. E principalmente quando ela entende as armadilhas retóricas, as falácias, as narrativas do outro lado, né? Essa ideia aberrante, como diz o Javier Milei, de que de cada necessidade humana nasce um direito. Ele entende que isso aqui é insustentável e entende a natureza do mérito e a essência da democracia, que é formar maiorias com respeito às minorias, até por uma questão de solidariedade. Aí essa pessoa começa a se emancipar intelectualmente, politicamente, e a gente está muito perto disso. Então o Brasil, que sequer tinha uma direita há coisa de 10, 20 anos, hoje em dia coloca 1 milhão de pessoas nas ruas, lutando pelo devido processo legal e pela liberdade de expressão. Então eu realmente sou muito otimista em relação ao futuro político do Brasil.